Se você vive constantemente no modo de sobrevivência, o seu corpo está sempre em alerta, você está sempre estressada, você se sente insegura, você não se sente bem. E quando a gente está nesse estado, o nosso corpo vive no modo luta ou fuga. Então, ou você está preparada para fugir, ou você está preparada para lutar. Eu vou até deixar aqui uma tabela com a escala das emoções para vocês entenderem que a base das emoções é quando o nosso corpo está no estado de alerta. Então, vergonha, culpa, apatia, medo, tudo isso vai gerar muito estresse no seu corpo. Se você sente insegurança, medo, falta de objetivo, desconfiança, controle em excesso, competição, culpa, raiva, tudo isso deixa seu corpo no estado de alerta, o que bloqueia a nossa energia, abaixa a nossa frequência e a gente se sente mal. E falando em questão energética, essa energia fica presa na base do nosso corpo, que ele literalmente está tentando sobreviver. E aí o fluxo de energia é bloqueado e nossas emoções são como uma bússola. Elas nos mostram quando algo está certo ou errado. Então, se você está se sentindo mal, é porque algo está errado. Você pode não estar vivendo alinhada com seus valores, você pode estar vivendo uma vida sem sentido, sem propósito. Você sente muito medo, então você não age, você fica esperando o momento, enfim. Aqui eu dividi em duas etapas para a gente conseguir sair desse modo de sobrevivência. A primeira etapa é estabilizar o estresse. Entenda que o estresse é uma resposta natural a qualquer ameaça. É um instinto para que a gente sobreviva, então o estresse em si não é algo ruim. Se você se depara com um leão, o seu corpo na hora vai ativar o modo estresse para que você sobreviva. E tem uma resposta biológica no nosso corpo. Então os nossos vasos se comprimem, seu corpo libera adrenalina e noradrenalina, seu coração bate mais rápido para bombear o seu cérebro e seus músculos. E aí mais oxigênio entra para que você consiga reagir mais rápido. Seus músculos ficam rígidos, prontos para ação. Melhora a captação visual para que você consiga observar melhor as coisas. Seu fígado libera glicose para você ter energia mais rápido. Enfim, o nosso corpo responde a essa ameaça para que a gente sobreviva. A questão é, quando a gente passa por uma situação de estresse, que é uma resposta necessária a qualquer ameaça, o nosso corpo reage. Essa reação acontece de forma natural e logo o nosso corpo tem que voltar para o estado normal. O problema é que nós, seres humanos, somos os únicos seres na face da Terra que conseguimos gerar estresse de forma psicológica. Ou seja, frente a uma ameaça que não é real. E aí a gente acaba estendendo esse momento do estresse. Essa janela, que era para ser uma janela curta em resposta à ameaça, se torna algo prolongado, o que causa diversos efeitos reversos no nosso corpo. Porque lembra que eu falei sobre os vários efeitos biológicos? Imagina isso de forma prolongada no nosso corpo. O nosso coração batendo mais rápido, a nossa respiração ofegante, o nosso cortisol alto, enfim, afeta o nosso corpo, a nossa resposta imunológica, tudo fica atrapalhado. Então, o primeiro passo se chama estabilização do estresse. Lembrando que, como o estresse é uma resposta natural, a gente não quer bloquear completamente. A gente quer simplesmente saber gerenciar essas situações para diminuir essa janela de tempo do estresse no nosso corpo e para que a gente consiga construir uma percepção melhor e mais construtiva em que a gente não vai ver qualquer situação como estresse. Lembra que eu falei que a gente consegue gerar isso de forma psicológica? Então a gente tem que treinar o nosso psicológico para não ver qualquer situação como uma ameaça. Até porque uma situação que pode ser extremamente estressante para você pode não ser para outra pessoa. Então a questão não está nas circunstâncias em si, mas em como a gente reage em relação a elas. Você precisa treinar sua mente para enxergar quando algo é uma ameaça de fato ou não. Comece a se questionar nas circunstâncias do dia a dia, quando você se vê extremamente estressada ou estressado. Pensa, se questiona, por que eu tô me sentindo assim? O que aconteceu? Isso é realmente um problema? E mesmo que seja um problema, construa uma mentalidade de que você consegue resolver, de que é só mais um desafio. É sobre a gente mudar a nossa percepção em relação aos eventos que nos acontecem. E para estabilizar o seu corpo e diminuir essa janela do estresse, você pode introduzir atividades que trazem descanso profundo. Essas atividades são atividades que trazem relaxamento e reduzem o nosso cognitivo. Então, leitura não entra nessa atividade, pilates não entra nessa atividade. O que entra nessa atividade? Caminhadas lentas, meditação, yoga, pintura, qualquer coisa que não exerça muito a sua mente e que o seu corpo relaxe. E a segunda etapa é construir segurança. Essa etapa eu dividi em duas. A primeira é a regulação corporal, que está muito ligada também à introdução do descanso profundo. Mas não só isso. O nosso corpo carrega os nossos traumas. Então, se a gente está constantemente estressado, se a gente está constantemente em estado de alerta, o nosso corpo fica travado, os nossos hormônios ficam desregulados, a gente tem uma postura mais fechada, a gente se sente mais inseguro.
Então, para que a gente desbloqueie o nosso corpo, a gente tem que criar uma conexão entre mente e corpo. A gente faz isso através da meditação, através da caminhada, através da dança. É legal você sentar numa posição confortável, fechar os olhos e tentar focar em uma região do seu corpo simplesmente para conectar sua mente com o seu corpo. Outra coisa que ajuda muito também é o contato com a natureza. E claro, se colocar para cima, colocar o seu corpo para cima, postura ereta, mais aberta, sabe? Se abrir para o mundo. Isso, mesmo que você não saiba, tem um impacto na sua mente. É como se sua mente entendesse que quando você coloca o seu corpo para cima, você tá mais feliz, você tá mais descansado, você tá mais energético. Outra coisa que ajuda muito também é sorrir. Quando a gente sorri, e tem um estudo que mostra isso, o nosso cérebro entende que a gente tá feliz. Então, existe a terapia do sorriso, que é você literalmente começar a sorrir do nada, você vai se sentir mais feliz. E o segundo passo em construir segurança é a reprogramação mental e emocional. Entenda que para você sair do modo sobrevivência, você precisa se sentir bem e seguro, tanto consigo mesmo quanto com o mundo. Como a gente faz isso? Primeiro, eu preciso me sentir bem comigo mesma. Então, eu preciso construir um senso de valorização pessoal. Como que eu faço isso? Entendendo quais são os meus valores, o que é importante para mim. Pensando de forma prática, pega um papel e pensa o que é importante para você, quais são os seus valores. Se você não sabe, pensa nas pessoas que você mais admira na sua vida e entenda por que você admira essas pessoas. É porque ela é uma pessoa corajosa? É uma pessoa que é líder? É uma pessoa que é boa em se relacionar com as outras? É uma pessoa comunicativa? É uma pessoa empática? Eu não sei. Pensa no que você admira nessas pessoas. O que a gente vê no outro está dentro de nós, mesmo que de forma oculta. Talvez exista esse potencial aí dentro de você que você ainda não desbloqueou, mas você só consegue ver no outro algo que está dentro de você. Definindo seus valores, você vai começar a viver uma vida de acordo com eles. Se os seus valores são coragem, crescimento, sucesso, você está vivendo uma vida alinhada com eles? Você está buscando suprir esses valores? Porque isso é importante. Se você não busca suprir o que é importante para você, você vai sempre se sentir mal. Então lembra, define os seus valores. Depois você define objetivos por área da vida. A gente precisa pensar o que é importante pra gente. Porque se a gente vive no modo automático sem refletir, se a gente tá vivendo uma vida que faça sentido pra nós, a gente deixa o tempo passar e muitas vezes a gente vive de forma vazia. Depois a gente não entende por que a gente está se sentindo tão mal. A gente precisa ter objetivos em todas as áreas da nossa vida. Na minha área pessoal, o que é importante pra mim? Eu, Camila, eu sou uma pessoa que busca crescimento, que busca conhecimento, então eu tenho que estar sempre buscando aprender. Se eu não faço isso, eu me sinto mal. Na minha área de saúde, eu sei que eu preciso cuidar do meu corpo, eu sei que eu preciso treinar, eu sei que eu preciso me alimentar direito, eu preciso dormir bem. Isso tudo são coisas básicas, a gente sabe o que precisa ser feito, só que às vezes a gente não faz porque a gente não vê sentido. Então agora você vai pensar qual é o sentido por trás dessas ações. Não é só treinar e dormir bem e ter um corpo bonito? É eu me sentir bem para quê? Eu ter energia para realizar o meu trabalho, porque eu vejo sentido no meu trabalho por isso, por aquilo. Entende? Você vai definindo os porquês da sua vida. Depois de definir seus valores, depois de definir seus objetivos, a gente vai construir uma autoimagem melhor sobre nós mesmas. Ou seja, quem eu acredito ser. E claro que a gente tem muitas crenças limitantes, e eu quero nesse momento que você conteste essas crenças. Se você se sente uma pessoa insegura, tímida, incapaz, ou sei lá o quê, pergunte-se por que eu me sinto assim? Da onde vêm essas crenças? A gente não precisa entender tudo o que nos aconteceu, a gente não precisa entender todas as nossas histórias, mas a gente precisa aprender a contestar o que a gente acredita sobre si mesmo. Porque se eu acredito que eu sou uma pessoa tímida, isso não é uma verdade sobre mim. Provavelmente eu tenho muitas evidências que mostram isso. Mas se eu quiser ser uma pessoa mais aberta, mais comunicativa, eu vou me colocar nessas situações e eu vou me provar que eu sou capaz. Então vamos dizer que eu acredito que eu sou uma pessoa tímida, isso é uma verdade na minha vida. E a partir de agora eu quero contestar essa verdade. Eu vou começar a agir de maneira diferente. Eu vou criar pequenos desafios que vão me mostrar que eu sou capaz. Então, numa sala de aula eu vou fazer uma pergunta, em um grupo de pessoas eu vou tentar mostrar a minha opinião. E tem que ser pequenos desafios, porque se você se coloca numa situação que é completamente fora da sua zona de conforto, que te coloca numa zona extremamente desconfortável, você só vai reforçar a antiga crença de que você não consegue, de que você não é capaz, de que você é tímida. Então, são pequenos desafios que a gente vai se provando que a gente consegue. E aí eu vou desconstruindo essa verdade que eu tenho sobre mim mesma, entende? E ainda nessa questão de autoimagem, você vai se questionar quem é a pessoa que você quer se tornar. Escreve num papel, pensa na vida ideal para você, quem é a pessoa que você quer se tornar. Não é sobre ter, é sobre ser.
quem eu quero me tornar. E aí você vai criar uma rotina intencional de acordo com essa nova autoimagem que você quer criar. Vamos dizer que eu quero ser uma pessoa mais ativa, uma pessoa que tem um corpo mais bonito, mais saúde, mais disposição. Eu quero ser uma pessoa mais inteligente, eu quero ser uma pessoa admirada. O que eu preciso fazer? Eu vou pensar nas ações do meu dia a dia dentro da minha realidade atual, o que eu consigo fazer, e vou começar a agir como essa pessoa. Lembrando que a gente tem 3 pilares: corpo, mente e espírito. Eu preciso suprir esses 3, porque se eu não supro esses 3, eu vou estar sempre me sentindo mal, eu vou estar sempre me sentindo para baixo, independente da rotina que eu crio. Pensando no meu pilar de mente, o que eu preciso fazer? Eu preciso nutrir a minha mente com pensamentos positivos, não é positividade tóxica, até porque eu sempre falo que a gente tem que olhar para a sombra, é sobre a gente nutrir uma mentalidade otimista, criar uma percepção melhor sobre nós mesmos, sobre o mundo, buscar conhecimento, buscar pessoas que nos inspirem, parar de consumir fofoca, parar de consumir distrações que não te levam a nada, parar de consumir qualquer conteúdo que abaixa a sua frequência, buscar aprender coisas novas, buscar novos hobbies. O nosso pilar de corpo a gente já sabe: treinar, dormir bem, se alimentar direito, hidratar o corpo, enfim, aquele básico que a gente subestima, mas é importante. E no nosso pilar espiritual, eu não sei qual a sua crença, eu não tô aqui pra impor nenhuma crença, pra impor nenhum tipo, não. Eu acredito que cada pessoa tem a sua própria verdade, só que a gente precisa buscar um sentido para nossa vida. Quando eu falo em espiritual, não precisa ser necessariamente uma religião, mas precisa ser uma fé, mesmo que seja uma fé em você mesma. Você precisa ter um sentido na sua vida, senão a vida se torna muito vazia. E no sentido espiritual, o que eu sempre busco é oração, gratidão. Entende que eu não tô falando de religião? Aos poucos você vai provando que você é capaz, você vai nutrindo o seu corpo, a sua mente, o seu espírito, que vai te trazer muito mais energia. E você vai construindo novas evidências na sua vida que vão te provando novas crenças sobre você mesmo. Lembrando de que a consistência é a chave para que a gente consiga construir essas novas crenças. Quando a gente faz tudo isso, a gente permite que a nossa energia flua, a gente se permite sair do modo sobrevivência, do modo automático. Você permite que a sua energia flua de todos os seus pontos. A gente tem 8 pontos energéticos e assim a sua energia vai ser desbloqueada e vai fluir para outros pontos e você vai sentir uma motivação, você vai sentir uma vontade de viver, uma autenticidade, porque a sua energia saiu do ponto de sobrevivência, que é a base do nosso corpo, e foi para sua mente, que tá ligada a um lado mais espiritual. Dessa forma você vai sentir uma vontade de fazer as coisas, você vai liberar o seu poder criativo, você vai se tornar uma pessoa muito mais autêntica, você vai conseguir se expressar de uma maneira muito diferente. Quando a gente sai do nosso modo de sobrevivência e a gente entra no nosso modo criativo, a gente se torna pessoas magnéticas, a gente se torna uma pessoa que tem vontade de viver. Então faz essas coisas, depois me conta, deixa aqui nos comentários o que vocês acharam desse vídeo, me acompanha para mais vídeos como esse. E se vocês tiverem alguma dúvida também, eu vou adorar responder. Até o próximo vídeo, beijo!